Nós temos que entender, Sérgio, que também somos influenciados pelo meio. Nós somos produtos do meio em muitos casos. Claro. Então, quer dizer, se uma criança se habitua a ver o pai ir para um boteco, né, um bar, e ver a mãe bebendo, obviamente que essa criança ela vai reproduzir. Claro, nós entendemos que quando Jesus entra na história, ela muda a nossa história, não é? Então, a própria palavra de Deus ela vai gerar transformação, né, no nosso coração. E naturalmente nós vamos deixar de frequentar esses lugares porque a gente não vai ter mais atrativo. Então torna-se uma questão especial, Rogério, de uma escolha que a gente faz querer nos inserir nessa bem-aventurança? Isso, claro que sim, porque essa questão dessa bem-aventurança especificamente, eu sempre digo assim, hoje em dia nós vemos assim, uma preocupação muito grande, embora ela tenha valia, é óbvio, uma preocupação assim, muito grande para assim, o tipo de alimento que a gente ingere, cada vez mais um apelo para o natural, para você comer uma comida mais saborosa, natural, feita com produtos naturais, né, deixando gorduras e outras coisas, né, saturadas, etc. Tal. Isso é muito importante, é muito bom. Mas nós muitas vezes esquecemos da outra contaminação, que é a contaminação espiritual, né? Que essa traz danos profundíssimos. Né? Então, não estou dizendo que a gente não deva procurar uma alimentação mais equilibrada, com menos gordura, menos sal e menos produtos industrializados. Eu não estou dizendo que isso não tem seu valor. Tem, mas, por outro lado também, nós temos que ter uma preocupação que ela é muito importante com a contaminação espiritual. E principalmente o nosso coração. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele fala muito claro, o que contamina o homem é o que sai de dentro, não é o que é de fora para dentro. Né? Foi chamada a atenção, os seus discípulos, você e seus discípulos não lavam as mãos para comer. Não é? E aí o Senhor traz essa palavra. É o texto que você falou. Diz, olha, mas o que contamina o homem é o que sai de dentro dele. E isso pode levá-lo, inclusive, à condenação eterna, não é? Por causa do seu coração, que ele é enganoso, não é? E a gente acha que essas coisas não têm valia. Então tem poder, tem valia sim, e a gente tem que tomar cuidado bastante com essas coisas. Numa relação causa e efeito, quais são os sinais de quem tem um coração impuro? Estamos aqui. Gente, o que eu vejo assim na questão, por exemplo, dupla personalidade. Tá? É uma questão de impureza. Outra coisa, a questão do vocabulário da pessoa. Muitas vezes você vê que a forma da pessoa falar, sabe, mostra que ela não tem o coração puro. Outra coisa, cordialidade. A pessoa não é cordial, ela não é atenciosa, ela não é educada, não é amável. A vida dupla. A vida dupla, pessoa rancorosa, mas entendeu? Às vezes pode ser assim o tempo todo. Aí pode ser autêntico nesse lado ruim. Ruim, né? Claro. Isso. E tem pessoas assim, Que o super autênticas. Passa dia, entra dia, sai de ministração, volta com ministração, aquela mesma cara carrancuda, sisuda. Fica igual aquela hiena do desenho animado. Igualzinho. O tempo todo reclamando. Sente dor, né? A pessoa sente assim, aquela dor no coração. Você entendeu? De ciúme, de inveja dos outros, também é impureza de coração, a pessoa sente até dor. Eu já atendi uma pessoa que ela falou assim, mas eu não consigo lutar contra a minha inveja. Isso é impureza de coração, pô. A pessoa tem que lutar contra isso, tem que ver que isso não é de Deus. Então, muitas vezes a pessoa encontra aí rancorosa, qualquer coisinha, a pessoa já vira a cara, já gela todo mundo, ninguém serve para ela, Isso é impureza de coração. Você entendeu? Eu quero só fazer um parênteses aqui, Sérgio, nesse tema. Mandar um abraço aqui, um para o Rogerinho, né, que não está aqui hoje. Hoje, dia de festa, também aí, ó, não vai na churrascaria. Ele pulou antes da festa e fraturou o joelho, né? O joelho não, tornozelo, desculpa. Então, assim, ele vai ter que ficar aí uma semana com uma tala, né? Então, por isso que ele não vai estar nesses dias aqui, então... mas ele pulou tanto antes que... Pois é, então aqui, ó, Rogerinho, aqui, ó,
5 para você. Aí ele colocou Tala, né? Ele tá lá e não tá aqui. Tá lá e não tá aqui. Trocadilhos do Guerra. Eu quero mandar um abraço Nós também. podemos abrir um quadro, dentro do quadro Crítica d'Alma, Trocadilhos do Guerra. Mandar um abraço também para Tuliana, que é lá do Ministério, que faz aniversário junto hoje, né? Com a gente. Também a doutora Maísa, que trabalha conosco há alguns anos. E fica atendendo o nosso pessoal lá. Um grande abraço para vocês, né? E também quero mandar um abraço para a Jacira. A Jacira também, ela não fraturou não, mas fez cirurgia das varizes na perna, tá lá enfaixada, mas logo já... Do Jaime, né? Isso, mora lá na frente da tua mãe. Lá, já, né? Jacira e Jaime. Mas ela logo já está se recuperando também. Um abração para vocês. Sérgio, uma coisa que eu queria colocar aqui sobre os limpos de coração é a questão da hipocrisia religiosa. Olha, você entendeu? Isso aí é muito forte, porque muitas vezes as pessoas, elas agridem os outros com questão religiosa e achando que aquilo vai resolver o problema ou vai levar a pessoa para Jesus. Ou então, ela se julga maior do que os outros. E Jesus fala que nós somos todos, né, somos um em Cristo. Né? E o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, habita no pastor Rogério, habita em todos que estão aqui, é o Espírito Santo. Amém. E muitas vezes essa hipocrisia religiosa mostra que realmente a pessoa não é limpa de coração e ela não entendeu o sermão do monte. Ela não entendeu o que realmente Jesus quer para a pessoa, que é ser limpa de coração. Não é ser religiosa, não é ser cristão. Realmente ser um cristão de fé, de exemplo, de atitude, né? E quando a pessoa também, um outro aspecto, quando a pessoa infringe esse princípio, ou seja, quando ela não escolhe permitir que o seu coração seja limpo, gera uma atitude de desonestidade, porque na realidade a pessoa, como ela não se torna uma pessoa inteira, autêntica, consequentemente ela vai desenvolver personagens na sua vida, né? E muitas vezes ela se torna uma pessoa desonesta, né? Desonesta com os outros, consigo mesmo, né? Desonesta no ambiente dos negócios, desonesta na questão, muitas vezes, nos seus relacionamentos interpessoais, desonesta com Deus, porque na realidade ela está vivendo uma vida, né, que é dupla, e diante de Deus, na realidade, muitas vezes ela está o quê? Ela está se prostituindo com outros deuses. Às vezes, quem é esse outro Deus? É ela mesma. Às vezes ela está sentada no trono da sua vida, tomando as suas decisões, suas escolhas. Então diz que serve a Deus, mas ela que decide, ela que escolhe o que é o melhor para ela. Ela que diz, não, é dessa forma que vai ser. Se o culto não tá bom é para ela, porque o culto, na verdade, é para Deus, isso, então questiona-se. Isso. Né? Hoje não é aquele pastor vai pregar, então eu vou embora. Então, assim, ela vive uma vida condicionada em vários aspectos, né? Então, isso a gente pode perceber que é traços de desonestidade na vida da pessoa. É o que aconteceu, né, e culminou ali com a sujeira no coração de Adão quando persuadido a cometer aquele ato contra o Senhor, né? Ele se tornou esse desleal aí, não é verdade? Com certeza. Ele se escondeu, ele passou a não assumir ali a sua condição de pecado. Tudo começou ali no Éden, não é verdade? A própria serpente induziu Eva, né? A tirar a pureza do seu coração. Eles sabiam que não podia ter aquela atitude. Então começou ali, começou Eva, Adão, e eles fizeram o quê? Eles esconderam. Né? E muitas vezes as pessoas que são limpas de coração, e muitas vezes elas têm consciência. Por que eles se esconderam? Porque eles tinham consciência do que eles fizeram. E muitas pessoas aí que não são limpas de coração têm consciência do erro. Tem consciência e se esconde. E aí sofre mais, porque depois, quando vem procurar para curar aquilo, aquela coisa está bem terrível, está bem podre dentro dela, já somatizou, já criou outras situações que foram criadas por aquilo. Então, limpe seu coração, tira toda essa sujeira, olha, não guarda amargura, olha, se foi lançado um veneno em cima de você, sai fora dele, não engula esse veneno. Fala assim, isso não me pertence. Porque muitas vezes esse veneno que é lançado, ele pode tirar a pureza do seu coração e pode contaminar o seu coração. Não aceite. Não é? Esse veneno aí, pastor Guerra, são aquelas frases que a gente ouve, você não vai dar em nada, você é um burro, você é um
você vai fracassar igual seu pai. Sim. Isso tudo macula o coração. E você não vai conseguir, né? Não adianta nem tentar, que não vai dar certo. Você entendeu? Muitas vezes a pessoa lança um desânimo na outra tão grande que ela para. Então é um negativismo muito forte, o veneno. E muitas vezes a pessoa começa a ouvir isso até de criança. Ela vai ouvindo e vai trazendo aquilo para dentro dela e vai enchendo o coração daquilo. E chega um momento que ela vai acreditar que realmente ela não tem capacidade. Né? Ela tem aquele sentimento de inutilidade. Ela vai criar esse sentimento e encher o coração disso. Quantas vezes as pessoas chegam lá, né, Rogério, e falam com a gente assim, eu não consigo nada, eu não sirvo para nada. Aí vão ver lá a história da pessoa. Vai ver, ele foi desanimado pelo pai, desanimado pela mãe, pelo irmão, né? Foi colocado ali como zero à esquerda. Então, isso é o que mais tem nessa sociedade sim, corrompida e competitiva que nós vivemos, não é verdade? Você desmerece, você deprecia o outro para ter esse benefício próprio. Uma coisa importante, Sérgio, que a gente precisa compreender como que se processa essas questões dentro da vida da gente. São duas coisas que acontecem na nossa vida que são determinantes para estabelecer em nós, dentro de nós, às vezes, o complexo de inferioridade, a baixa autoestima e todos esses desdobramentos, muitas vezes, que vêm sobre nós e até mesmo essa questão de um não coração puro, né? São essas palavras que a gente ouve, né, e muitas vezes vem desde pequenos. E a outra coisa são experiências. Essas são as duas coisas que, na realidade, elas vêm chancelar, carimba em nós, muitas vezes, esses sentimentos e muitas vezes os fracassos da nossa vida. A primeira coisa que eu falei, palavras, e a segunda, experiências. Por quê? Palavras a gente ouve, vai ouvindo, às vezes na infância toda e tal. De repente, quando a gente entra na adolescência, já começa a ter experiências de fracasso, experiências de não ser bem-sucedido, às vezes na escola, nas notas. E aí vai o quê? Consolidando em nós aquelas palavras que nós ouvimos. Palavras de quem? De quem nós amamos, o pai, a mãe ou pessoas que estão muito próximas da gente. Então, de repente, você vai ver assim, puxa vida, tá vendo como não está dando certo? Eu acho que meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Então, essas duas coisas são, assim, fortíssimas na nossa vida. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula lá na escola, à noite, aí uma das irmãs que está fazendo a escola, não sei exatamente a idade que ela tem, mas mais de 30, e ela está dizendo assim, isso aí eu experimento a minha vida toda, pastor. Eu sempre ouvi palavras assim e até hoje eu tenho experiências negativas. E aí o que aconteceu quando a pessoa chega numa idade dessa? Na realidade, ela começa a fazer coisas e se esforça para provar para essas pessoas que sempre disseram que você nunca ia se dar bem na vida, que ela pode fazer, que ela é capaz. Então ela disse assim, olha, minha vida toda eu ouvi do meu pai isso, da minha mãe também, e meus irmãos, não me lembro quantos irmãos. E aí os meus irmãos continuaram a repetir as mesmas coisas que também ouviram do meu pai e da minha mãe. Então, na verdade, as minhas decisões, as minhas escolhas, o meu esforço era para provar para eles que eu tenho e sei fazer alguma coisa boa na minha vida, né? Então, o que aconteceu? Criou um relacionamento de idolatria. Então, o pai, a mãe, a família toda era quem estava sentado no trono. E a minha vida é resumida em provar para essas pessoas que estão sentadas no trono de que eu tenho valor e eu posso fazer alguma coisa boa. Interessante que essa pessoa aí em voga, né? Ela não quis nem provar para si mesmo o seu valor. Quer provar para o outro, né? Aquele que foi normalmente o ofensor, aquele que teceu a crítica. Né? Então, isso também pode cair também na autocomiseração. O que ela falou ainda assim, para completar ontem? Ela disse assim ainda, pastor, todos os meus irmãos e as minhas irmãs são bem-sucedidos na vida. Um é isso, outro é aquilo, outro já tem sua casa própria, e eu estou nessa situação, entende? Por quê? Quem está sendo o seu Deus? Não é? São essas pessoas, né, que estão os seus deuses, são os teus deuses. Então você precisa quebrar esse relacionamento idolátrico, né, com essas pessoas e deixa Deus, o teu Senhor, estar no trono da sua vida. Para quê? Para que você possa ser curada dessas situações todas.